dia, alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje tá friozinho, né? É a primeira aula do dia, é aula de língua portuguesa. Eu vim até com meu cobertor, olha aqui, ó. Mas acompanhem a aula aí com a cobertinha de vocês, caderno na mão, certo? A nossa aula de hoje, o título é Revisitando a Gramática. O tema da aula, sujeito e predicado, termos essenciais da oração, ok? E a habilidade que a gente vai trabalhar, identificar recursos estilísticos e semióticos presentes em textos jornalísticos e publicitários. A professora é a professora Andréia, como sempre. Bom dia, professora Andréia. Bom dia, Dani, obrigada. Bom dia, 7º, bom dia, professores e alunos. Hoje nós vamos, então, falar sobre um pouquinho de sujeito e predicado, né, os termos essenciais da oração. Esse assunto, ele está na situação de aprendizagem 4 da apostila do aluno. Então, como ele está de uma forma mais sucinta, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais, tá? Então, objetivos da aula: distinguir frase e oração, identificar o sujeito e o predicado em uma oração e reconhecer a importância da identificação dos termos essenciais da oração, sujeito e predicado, para a realização da concordância verbal adequada, ok? A gente vai começar a aula. Eu copiei uma perguntinha aqui da minha colega Mônica, está um pouquinho diferente, porque ela perguntou para os alunos dela qual era o grau de amor que eles tinham pela gramática, né? Então, eu não fiz essa pergunta assim, porque eu fiquei com medo da resposta. Então, eu estou perguntando que nota você daria para a gramática se ela fosse sua aluna. Respondam aí no chat, que a Dani vai falando para mim. De 0 a 10, né? De 0 a 10, de 0 a 10, ó. Eles estão dando bom dia, por enquanto. Alguns estão dando 8, outros 10, 9, 0, 7. Temos distintas notas, Ok. Andréia. Então tá bom. Então Mas tem bastante nota positiva, Tem assim, bastante. passaria de ano. Ok, então tá bom, tá bom. Vamos lá. Conhecimentos prévios. Para que a gente comece essa aula, eu preciso que vocês respondam aí a 3 perguntinhas, né? De acordo com o que vocês já trazem de conhecimento, tá? Então, você sabe o que é uma frase? A segunda, você sabe o que é uma oração? E a terceira, você sabe quais são os termos essenciais de uma oração? Olha, eu já até falei, hein? Então, eu vou dar para vocês aí 2 minutinhos. Respondam sucintamente as 3, tá? Frase, oração e termos essenciais. Vamos lá no chat. Vamos lá, Dani? Vamos. Temos respostas? Temos. Gente, só lembrando assim, ó, quando ela pergunta, você sabe? Não coloca só sim ou não. Tenta explicar, né, o que que é. Então,
A Nicole colocou a Naum, tá, Deia? Ah. Que frase é uma junção de palavras. Tá, vamos E lá. a Larissa colocou um conjunto de palavras. Algumas pessoas foram nesse sentido, conjunto de palavras com pontuação adequada, enfim. Tá. A 2, o que é uma oração? A Gabriela colocou é uma frase e a Maria Eduarda colocou é uma frase com verbo. Ah, que legal. E a 3, todo mundo só limitou a responder sim. Tá bom, então vamos lá. A gente teve uma primeira resposta que a frase é uma junção de palavras. Ok, é um enunciado de sentido completo, certo? Não posso pensar que é só uma junção, porque uma junção de palavras, eu posso também dizer que é um amontoado de palavras. Um amontoado de palavras, de repente, não significa nada, tá? Então, é um enunciado de sentido completo. Então, eu posso ter uma ou mais palavras. Então, por exemplo, olha aqui no flip, ó, eu tenho frase, né? Se eu disser atenção, silêncio, que legal. Eu tenho frase em atenção, eu tenho frase em silêncio e eu tenho frase em que legal. Consegui transmitir a comunicação? Consegui me comunicar com vocês? Consegui. Esse atenção aqui possivelmente seria, né, dentro de uma aula, chamando a atenção para mim, né? De repente, para pedir o silêncio. O silêncio. Posso pedir um silêncio aqui? Se vocês prestarem atenção, às vezes vocês vão em algum consultório médico, tem somente lá, silêncio. Ponto. Não precisa ter toda a expressividade, certo? Comunicou. E que legal, ok. Mais expressivo, com ponto de exclamação, também comunicou. Então, tenho frase. Todas formadas somente por substantivos, por nomes, vamos dizer assim, todas formadas por nomes, ok? Que vem, e agora, para a oração, a gente tinha uma garota que respondeu o quê? A Gabriela colocou é uma frase e a Maria Eduarda colocou é uma frase com verbo. Ok, então vamos lá. Sim, a oração também é uma frase, só que é uma frase verbal. Aqui, ó, eu mostrei para vocês 3 frases nominais, certo? E ainda assim, a gente tem classificações para as frases que não vêm ao contexto, né? A gente não está aqui para explicar isso, mas vocês têm a frase declarativa, a frase exclamativa, a frase interrogativa e a frase imperativa, tá? São esses 4 tipos, mas que nós não vamos falar disso agora. Só falamos aqui, frases nominais aqui, ok? Oração, então. A oração, como uma garota disse bem a Maria Eduarda, ela precisa ter um verbo. É um enunciado também, só que ele gira em torno de um verbo. Obrigatoriamente, eu preciso ter um verbo, ok? Então, vamos prestar atenção aqui, ó. Oração. Prestem atenção. Olha aqui, ó. Pergunta para eles, Déia, antes de você grifar, que está o chat aberto, onde que está o verbo aqui? Então, vamos lá. Qual é o verbo aqui em prestem atenção? Vamos ver quem é o primeiro aí a responder. Bora lá, meninos. Ah, já estão respondendo aqui, ó. Prestem. Boa. Vários, Andréia, prestem. Muito bem. Prestem atenção. Então, o que eu tenho aqui? Ok, uma frase verbal, mas eu também vou chamar de oração, certo? Se eu tenho um verbo, eu tenho oração. Na de baixo, o dia está frio. E o Quem verbo? é o primeiro? Vamos lá, gente. O dia está frio. Qual é o verbo? É que às vezes tem um delay. Está, Eduarda. Boa, Eduarda. Está é o verbo. Agora então, o dia está frio, tenho frase verbal e tenho oração. Tenho verbo, tenho oração. Tem que ficar isso bem claro para vocês. Eu só tenho oração se eu tiver verbo, ok? Tudo está muito legal. Ficou muito parecido aqui, né? Usei o mesmo verbo. Eu vou acrescentar aqui, ó. Tudo está ficando muito legal. E aí? Tudo está ficando muito legal. Eles ainda estão no está. Ah, alguém colocou aqui ficando, Déia. 3 estão colocando só ficando separado. Vamos lá. Então vamos lá. A oração, ela precisa de verbo, mas ou um verbo sozinho ou uma locução verbal. Uma locução verbal é o quê? É um conjuntinho de verbos que tem o valor de um só. A gente já falou disso aqui? Já em outra aula. Já, né? Já. Locução é sempre um conjuntinho de palavras com o valor de. Então, aqui é a verbal, mas eu vou ter prepositiva, conjuntiva, adjetiva e aí vai, tá?
Então, vamos lá. Como é que eu vou, então, separar isso daqui? Como é que eu vou mostrar, identificar? Aqui eu não tenho só um verbo. Eu tinha, né? Mas eu alterei aqui. Agora eu tenho uma locução verbal. Então, eu tenho está ficando, que é a locução verbal. Então, tenho oração aqui e tenho oração em cima. Tudo bem? Vamos para o próximo? Deia, Oi. sabe o que é legal, de repente, a gente pontuar para eles fazendo essa análise? É. Que toda oração é uma frase, né? Mas Sim. nem toda frase é uma oração. Exatamente. Eu preciso, para ser oração, eu preciso ter verbo. Por isso que eu falei, aqui eu tenho frase, mas frases nominais. Aqui eu tenho oração, mas eu também tenho frase. Porque a oração, assim como você explicou, ela denota um sentido completo, né? Sim. Então, ela é uma frase também. Mas a frase não pode ser uma oração, porque a frase não tem verbo, como você bem explicou. Sim, e aqui na frase, vocês vão entender, então, que eu não tenho, se eu não tenho oração, eu não tenho termos essenciais, ok? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Continuando, qual era o próximo? No decorrer das aulas, nós lemos entrevista, nós lemos reportagem, notícia, carta de leitor, entre outros, tá? Então, nós vamos utilizar agora trechinhos desses textos para fazer um exercício aí, uma atividade, tá? Então, vocês agora é que vão identificar dos exemplos o que é dessa atividade, onde há a frase e onde há a oração, ok?